Olá pessoal, vamos começar com o estudo de funções vetoriais. Uma função vetorial é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e a imagem, isto é, o resultado de aplicar a função, é um conjunto de vetores. A primeira função vetorial que vamos a estudar é representada por curvas quando nós graficamos essa função. Então, vamos começar com curvas. Imaginem que nós temos um vetor R. Esse vetor deve ter três componentes, certo? Se ele está definido no espaço. Isto é, um vetor tal que nos eixos coordenados do espaço tem três componentes, ok? Isso seria R, e os componentes do vetor seriam assim: 1, 2, 3 componentes. Isto é X, o componente Y e a componente C nos eixos coordenados. Bem, agora vamos pensar que essas coordenadas x, y e c não são números fixos, eles são funções. Fx é igual a uma função que depende de t, f, y é uma função g que depende do número t, e c é igual a uma função h que depende de t, ok? E essas funções são chamadas de funções componentes. T é chamado de parâmetro, ok? T pertence a um conjunto de números que está contido, que está dentro dos números reais, ok? Isso é. Então, como eu falei, R, neste caso, é uma função que leva números reais a vetores. Isto é, T pertence a um vetor, a B em geral, que está dentro dos números reais, e isto é o domínio. Esse conjunto é o domínio de R. E o resultado é um conjunto de vetores: F de t, G de t, H de t. Esse conjunto pertence ao espaço. Esta é a imagem de R. Ok? Então, é importante entender onde está definida a função. O domínio de R, da função R, vai ser igual ao conjunto de números reais onde as três funções estão definidas. Isto é, se o domínio de f, se nós conhecemos o domínio de f e conhecemos o domínio de g e o domínio de h, o domínio de R é onde os três conjuntos se intersectam. Isto é a interseção dos três conjuntos. Assim é como vamos definir o domínio da função vetorial.
Vamos fazer um exemplo para entender esta parte. Vamos considerar a função vetorial definida como ou definida pelas equações paramétricas x igual a f de t igual a t, neste caso, epsilon é uma função de t, g, que vou definir como a raiz quadrada de t, e por último, c, vou definir como uma função que é igual a t quadrada, ok? Então, essas são as componentes ou funções componentes. Também vamos chamar de equações paramétricas. Ok? Então, esse conjunto de equações paramétricas definem a função R, a função vetorial R vetor, função de t, que é igual a t, raiz de t e t quadrado. Ao longo do período vamos utilizar a outra notação para um vetor. Isto é t, vetor unitário i, mais a raiz de t, vetor unitário j, mais t quadrada, vetor unitário k. Ok? É muito útil utilizar essa notação. Agora, vamos a procurar o domínio da função r de t. Primeiro, o domínio da função f é o domínio da função linear t, da função identidade t. Nós sabemos que o domínio dessa função é todos os números reais, certo? O domínio da função g igual a raiz quadrada de t é os números positivos, que é 0 até infinito, positivo, ok? Lembrem essa notação. Quando nós colocamos a parte fechada, significa que nós podemos considerar o número 0, ok? Domínio de h igual a t quadrado também é uma função definida para todos os números reais. Então, deixem fazer um desenho do seguinte: domínio de f, se isto é a reta real, que vou colocar o 0, é de menos infinito a mais infinito, ok? Domínio de g, se isto é a reta real, é de 0 até mais infinito. Domínio de h, de novo, 0 é de menos infinito até mais infinito. Então, qual é a interseção desses três? A interseção desses três é essa aqui. É onde
as três funções estão definidas simultaneamente para zero até mais infinito, todos os números positivos. Então, isto daqui seria o domínio da função R, ok? Isto é, o domínio da função R é igual a zero até mais infinito. Isto que a gente vamos fazer para obter o domínio da função. Vamos a procurar o domínio das funções componentes e depois vamos encontrar a interseção desses três domínios. É decir, vamos ver para quais números reais as três funções estão definidas simultaneamente. Ok? Como curvas, nós podemos também definir uma função R. Usualmente vou utilizar a letra grega ρ de t igual a f função de t, g função de t. Isto daqui seria uma curva no plano, ok? Por quê? Porque ela só tem dois componentes. Na notação com vetores unitários, isto é igual a f de t i mais g de t j. Isto representa uma curva bidimensional. Agora nós temos ρ, que é um mapeamento que vai de R, dos números reais, a um conjunto de vetores no plano. Isto é T, que pertenece de novo a um conjunto A e B, que está dentro dos números reais. E aqui é um conjunto de vetores, f de t, g de t, são vetores que pertenecem ao plano. Ok? Isto, uma função de uma curva no plano vai ter duas funções componentes ou equações paramétricas. G de t. Estas são equações paramétricas. Ok? Bom, nós vamos fazer mais exemplos para encontrar o domínio de outras funções.